Se liga só nessa notícia que está aparecendo aqui na tela de vocês. Hyrox é o novo CrossFit? Conheça o esporte que une corrida e funcional que promete virar febre no Brasil. A marca, inclusive, já confirmou que em 2025 o Brasil sediará o primeiro campeonato da América do Sul. E a pergunta que de fato gera aqui na nossa cabeça: qual é a semelhança, quais as diferenças entre essas modalidades? E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, mas vez ou outra eu fico aqui fuçando na internet, notícias, temas relacionados à medicina esportiva que eu julgo interessante, e esse daqui também é um deles. Visto que muitas pessoas estão engajando mais na prática de exercício físico. E quando você tem essa percepção de pertencimento, uma comunidade que se estrutura, a chance de você continuar, a chance de você ter uma melhor adesão a essa prática do exercício, ela aumenta. E isso acontece com essas duas modalidades aqui, então já temos aqui a primeira semelhança. Mas vamos nessa, vamos estruturar melhor esse cenário. Primeiro ponto. Hyrox, CrossFit são marcas, não são especificamente modalidades esportivas como, por exemplo, o futebol, o basquete, em que a gente tem um gesto esportivo predominante. Por exemplo, o futebol, você tem corrida, você tem aceleração, desaceleração, você tem deslocamento lateral, você tem o giro de tronco, você tem cabeceio, mas o gesto esportivo predominante é o chute. O basquete é a mesma coisa e o gesto esportivo predominante é o arremesso. Nas modalidades do CrossFit e do Hyrox, você tem diversos gestos esportivos, então você não tem especificamente uma predominância entre eles. Um segundo ponto também que vale a pena o reforço é que são treinos que são de mais alta intensidade e treinos multiarticulares. Diferente daquele padrão, por exemplo, que a gente observa na musculação, em que você direciona a atenção para uma articulação durante a execução do exercício, no Hyrox e CrossFit você tem movimentos multiarticulares e movimentos que você tem uma tendência de executar em mais alta intensidade. E mais um ponto de semelhança é que esses movimentos eles acabam desenvolvendo algumas valências de melhora de performance, como ganho de força, de potência, de agilidade, a resistência ao limiar de lactato, aquele ardido, aquele queimor que fica na parte do músculo. E aí eu vou abrir um breve parênteses. Se você não entende o que é isso, tem esse vídeo aqui que está aparecendo na tela de vocês, que eu cito sobre VO2 máximo, limiar de lactato, potência crítica, que são pontos de performance que você que tem um intuito aí de desenvolver um pouco mais, o seu treino, você precisa saber o que são esses valores. Então, fecha esse parênteses e vamos agora para as diferenças entre essas modalidades. E aí vamos agora para as diferenças. Primeira delas, a estrutura do seu treino. O CrossFit, você tem uma mescla de basicamente 3 pontos. O LPO, que é o levantamento de peso olímpico, a parte ginástica e os exercícios cardiovasculares. Isso aqui vai ter uma mescla, vai ser uma bagunça aqui, uma salada de frutas, mas uma salada de frutas bem organizada, com concentrações ideais de cada um desses pontos. Enquanto no Hyrox você tem um treino mais bem definido, mais estruturado, em termos assim, de que ele não vai variar tanto. É basicamente você intercalar corrida, 8 km de corrida, com alguns movimentos. Eu vou citar alguns deles aqui para vocês e vai aparecer na tela a imagem que você vai entender um pouco mais essa execução. Então a gente vai ter o Skyerg, que é a primeira estação, que vai consistir em conseguir executar 1000 metros nessa máquina de esqui. A gente tem o Sled Push, que você vai empurrar esse trenó durante 50 metros, numa distância de 50 metros. E você tem também o Sled Pull, que é fazer o movimento contrário, que é o puxar esse trenó também durante 50 metros. E nos dois movimentos você vai ter um foco no trabalho de glúteo, bíceps, costas, o core abdominal, a parte posterior e anterior de coxa. Então são movimentos bem completos que utilizam um maior
conjunto de músculos e, consequentemente, gerando um maior gasto também de calorias. Mais um movimento, né, é o Burpee Broad Jumps, que você tem a inclusão do salto para frente durante o final do movimento, diferente de um burpee, né, mais comum, convencional, praticado no CrossFit. Você tem a parte do remo também, o Farmer's Carry, que você vai passar 200 metros de uma caminhada carregando peso, o Sandbag Lunges, que você coloca, né, uma carga ali, um saco de areia de 10, 20 ou 30 quilos nas costas e você vai caminhando, tocando o joelho ao solo durante 100 metros em média ali. E os wall balls, que é você jogar a bola em um alvo de, em média, 75 ou 100 vezes de repetição. E aí, juntando esses pontos, a gente chega na segunda diferença, que é justamente o tempo de execução. Enquanto no CrossFit, mais ou menos 75% dos WODs, né, que são os treinos do dia, eles têm uma duração menor do que 20 minutos, o Hyrox você vai ter uma execução um pouco mais prolongada, em média ali 1h30, como ele coloca como alvo ali para os praticantes. Quando você tem atletas de mais alta performance, eles conseguem, né, finalizar o treino em tempos inferiores até 1 hora. E mais um ponto interessante que eu vi de diferenças aqui, que eu acho que preciso emitir nesse ponto a minha opinião, é que alguns sites que estão validando o impacto, a importância do Hyrox, estão comentando que seria uma modalidade com menor risco de lesões quando a gente compara ao CrossFit. Veja só, qualquer exercício lesiona, mas essa lesão ela só vai acontecer se você estiver mais treinando o seu ego do que o seu músculo. Então, independente de modalidade, o que vai acontecer é, você está treinando com carga, executando a amplitude, dando o tempo de recuperação necessário, fazendo um aporte de energia, de calorias suficiente para que você consiga gerir, né, aquela curva da adaptação. Tem vídeos aqui que eu comento sobre isso. É assim que você evolui, é assim que você progride. O que acontece? Muitas pessoas se emocionam aí, né? E começam a querer treinar 2 vezes no dia, ficam nessa de, eu tenho necessidade de perder massa de gordura, eu preciso retirar o carboidrato da minha dieta. É justamente o carboidrato que vai te dar performance, o carboidrato previne contra lesões, então esse processo de emagrecimento, esse processo de hipertrofia, ganho de performance, precisa ser muito dosado, bem controlado, essa carga de treino precisa estar ajustada para que você progrida na sua modalidade, novamente, independente de qual modalidade seja. O CrossFit, ele não vai gerar mais lesões do que outras modalidades em termos comparativos no número de horas praticadas. E aí já tem vídeo aqui também que eu abordo sobre o tema. A ideia, galera, é que vocês maratonem o canal. Tem muito conteúdo, muita coisa interessante aqui para vocês aprenderem. E aí, por mais que exista uma interseção entre movimentos das duas modalidades, você está estimulando fontes de energia diferentes. O foco, né, do CrossFit, você tem basicamente as vias da creatina, da fosfocreatina e a via anaeróbia, que são aqueles 20 minutos. Você tem uma participação também da via aeróbica, mas no Hyrox a predominância é desse ponto. Inclusive, as fontes de alimento também vão ser diferentes. No CrossFit, o principal foco é no carboidrato. No Hyrox, pelo tempo de execução, você já tem uma maior participação ali da gordura como fonte de energia. Por mais que seja um treino de mais alta intensidade, por essa duração ultrapassar ali a média dos 40, 50 minutos, é que você começa a utilizar um pouco mais a gordura como fonte de energia. A gordura ela precisa de um pouco mais de tempo para pegar no tranco. Bom, Danilo, cheguei nesse ponto aqui do vídeo, consegui entender algumas diferenças, mas o que é o melhor, né? Hyrox ou CrossFit? Depende do seu interesse, do seu objetivo. E de maneira recorrente, eu cito. Vocês perguntam muito qual o melhor exercício que tem, o que é que mais gasta energia, o que é que mais gera hipertrofia, o que é que mais vai auxiliar no processo de emagrecimento. E de maneira recorrente, eu cito o mesmo ponto. O melhor é aquilo que você vai fazer pelo máximo de tempo da sua vida, com frequência, intensidade, dedicando tipo e ajustando o tempo que você executa. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão sobre esse ou outros temas, joga aqui e vamos ter um bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.